Já está conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no estúdio, para todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã de quarta-feira. Ô Vera, o Supremo retoma hoje o julgamento da ação que pode reduzir o foro para os deputados e para os senadores. São favas contadas que essa decisão sai hoje, Vera Magalhães? Olha, Thiago, eu diria para você até a semana passada que sim, que ninguém teria a ousadia de pedir novas vistas nesse processo que já corre há um certo tempo e cujo pedido de vista do ministro Dias Toffoli foi feito em novembro. Portanto, houve tempo suficiente para que todo mundo se debruçasse sobre a questão. O problema é que na semana passada as definições de ousadia foram atualizadas pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que deu aquela decisão tirando de Curitiba as provas referentes à delação da Odebrecht, que diziam respeito ao ex-presidente Lula e as mandou para São Paulo. Então, quem falta votar neste processo? Justamente a trinca de ouro da segunda turma, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Eu já não me surpreenderia se um deles, um dos outros dois, achar que ainda tem algo a ser esclarecido, que precisa de mais subsídios para votar e pedir vistas novamente, adiando essa decisão que afeta primordialmente deputados e senadores para depois das eleições. Thiago, a gente tem de ficar de olho porque eles têm mostrado que estão dispostos a agir conforme uma lógica própria, que não é a mesma do clamor da opinião pública nos últimos tempos. A decisão do Supremo, evidentemente, não engloba todos os que têm direito ao foro privilegiado. Dá para se ter uma ideia de quais serão as exclusões, Vera? Pois é, Joseval, houve muita controvérsia quanto a isso. Ainda hoje, nos jornais, prevalece alguma confusão. Por exemplo, um artigo do sempre muito bem informado jurista Joaquim Falcão, da FGV do Rio, no jornal O Globo, fala de uma decisão abrangente que compreenderia ministros, governadores, todos aqueles que têm direito a algum foro por prerrogativa de função. Mas não parece ser esse o voto do ministro Barroso, que é o voto que já tem o segmento de outros 7 ministros. Em novembro, quando o caso foi levado ao pleno do Supremo, ele disse que ali se estava tratando apenas da situação de senadores e deputados federais, aqueles que tem mandato, e aí tinha aquela situação do elevador processual, o sujeito adquiria um mandato, levava consigo o processo, perdia o mandato e levava o processo embora de novo. Então foi sobre isso que ele se debruçou e é esta a restrição que ele propõe, que valha o foro apenas para deputados e senadores por crimes cometidos no decorrer daquele mandato eletivo. E vale, portanto, só para esses que têm foro no Supremo, e nem para todos que têm foro no Supremo, porque os ministros de Estado estão excluídos desse grupo. Então, governadores, prefeitos, secretários de Estado, juízes, promotores, eles não entram no escopo. Ainda assim, a estimativa, Josival, é que sejam atingidos num primeiro momento 12 senadores da República e 36 deputados federais que têm ações ou inquéritos hoje em dia tramitando em desacordo com essa nova compreensão, esse novo entendimento que está sendo proposto pelo ministro Barroso. É bastante coisa. São muitos casos da Lava Jato. Tem alguns que vão ficar numa espécie de limbo, Joseval, como o senador Aécio Neves, por exemplo. Ele tem ações que dizem respeito ao atual mandato, como aquela em que ele conversa com Joesley Batista, pela qual ele já virou réu, mas tem outras que dizem respeito ao tempo em que ele era governador, como aquela da construção do Centro Administrativo de Minas. Neste caso, em caindo o foro, essa ação desce para o STJ, que é onde estão governadores, ex-governadores, etc., ou vai para a primeira instância, já que ele não é mais governador nem ex-governador. Então, tem muitas questões que o Supremo vai ter de responder caso a caso. É bem complexo, mas, de qualquer maneira, o que se tem é uma regra que já alivia o Supremo, que hoje está muito carregado
com essa discussão das questões penais e permite que a Corte volte a exercer a sua função precípua, que é a de uma Corte Constitucional e não um tribunal penal. Vera, bom dia, Augusto, tudo bom? Bom dia, Augusto, tudo bem? Tudo bem. Vera, o que o Supremo está votando exatamente? A restrição, o foro deixa de beneficiar quem? Isso não está claro no texto ou já está? Pois é, isso que eu estava te dizendo, Augusto, porque o ministro Barroso, naquela tentativa dele de sempre legislar por vias tortas, usou um caso concreto para trazer essa questão à baila. Como o Congresso nunca decidiria sozinho restringir o foro, ele usou um caso concreto de um ex-prefeito, ex-suplente de deputado ali da região da Baixada Fluminense do Rio, para trazer o caso do foro, dizer que isso tinha de ser rediscutido e propor uma revisão, para que ele valha apenas para os casos do mandato em andamento. Por isso é que se entende que essa regra por hora atinge só parlamentares, só deputados federais e senadores, que ela não pode ser extensiva. Mas nada impede que depois da decisão tomada, outros, ou partidos políticos, entidades como a OAB, ou até mesmo interessados, possam vir pedir a extensão. É que é algo que é supressivo de direito, então é difícil alguém pedir a extensão. Mas entidades da sociedade civil, por exemplo, podem provocar o Supremo a estender o entendimento também para outras autoridades com foro. Vai depender muito dos esclarecimentos a serem feitos nessa sessão de hoje e depois da decisão tomada. A nós, jornalistas, cabe desmistificar essa questão que é o centro desse debate, de que se está diminuindo o foro privilegiado no Supremo, porque demora demais e são apenas 11 ministros. É que quando descer, quando vier para baixo, vai encontrar uma justiça criminal também abarrotada de processos. São milhares de processos e é capaz até de demorar muito mais. E daqui, sei lá, uma década, um lustro, sei lá, 20 anos, a gente esteja pedindo para voltar. Porque embaixo a coisa está parada. Vera, bom dia de trabalho para você e até mais tarde aqui na programação da Jovem Pan. Até lá. Um ótimo trabalho para vocês aí no Jornal da Manhã. Até mais tarde. Tchau.